O tema da minha pregação hoje é: da morte à vida, a esperança ressurgiu. Meu Deus, estava com saudade de pregar interagindo. Deveria ter colocado uma cruz e ter ficado aqui assim, ó, para você. O que eu quero então trazer para a gente nessa manhã? Queridos, por mais que a gente esteja, claro, feliz, celebrando, lembrando que o dia de hoje é importante, eu sempre gosto de perguntar o quão importante e significativo é esse dia para você. Até porque, meus irmãos, mais do que religião, uma coisa que tem chamado muito a minha atenção é que nós não temos entendido que a ação de Jesus é gerar sentido sobre a vida. Meu irmão, uma das coisas que tem me preocupado muito é o número de pessoas que frequentam uma igreja, mas ainda não entenderam que Jesus ele vem para ressignificar. Ele vem para ele vem para gerar um novo sentido, uma nova história. E geralmente a gente só valoriza quando ele transforma a história de alguém que era muito zoado. Mas vamos ser sinceros, até talvez você que seja do time dos bonzinhos, aquele que veio para a igreja, mas não aprontava, não é ex-traficante, ex-bandido, nunca usou droga, nunca bebeu, nunca fumou, mas a sua vida teve um novo sentido com Jesus. E o dia de hoje é o dia que isso é mais simbolizado. Até porque o que aconteceu na história do cristianismo ou na história do mundo está para além de religião. Irmãos, a Páscoa para mim é o maior ato de amor de todos os tempos. E aí, é claro, fazendo uma ligação, no domingo passado eu acabei pregando sobre algo parecido. A Páscoa judaica em si não é a nossa Páscoa. A Páscoa judaica, você que conhece um pouco da história cristã, ali em Êxodo capítulo 12, é a Páscoa original, que é o momento onde eles ainda estão ali cativos ao Egito, eles ainda estão presos, e então aquela última praga seria a morte dos primogênitos, e o Senhor pede para que cada família pegue o seu cordeiro, sacrifique o cordeiro, passe o sangue ali sobre os umbrais da porta, para que o anjo da morte não acertasse aquela família, e a ressignificação é feita em Jesus. Tanto é que o Pessar, que é o significado de Páscoa no hebraico, ele tem sentido de passagem, ou passar por cima. Porque qual que era o simbolismo original? O anjo vai só passar por aquela casa, mas não vai ferir aquela família. Isso traduzido para Jesus, é por isso que a gente diz que Jesus é o nosso cordeiro. Jesus é o cordeiro sem defeitos, que deu a vida por nós, e aqueles que tiverem a marca do sangue não serão atingidos pela morte. Então o significado da Páscoa, ele tem uma importância, uma relevância tão brutal, que se a gente não entender, facilmente seremos levados por questões até comerciais. Eu não tenho nada contra, tá bom? Ano passado eu falei, no retrasado também, nada contra você comprar ovo de Páscoa para o seu filho. Para mim isso aí, criar os nossos filhos muito avesso também à cultura vai gerar problemas. Mas eu acho importante eles perceberem que aquilo é apenas um gesto, mas não é uma representatividade. Você pode perguntar lá para os nossos filhos, o que é Páscoa? Eles vão falar, Jesus ressuscitou, mas na sequência eles vão falar, mas vai ter chocolate hoje? Eles estão esperando. Eles já descobriram o que eu comprei, por exemplo, eles já sabem até o tema do personagem do que eles vão ganhar hoje. O problema não é participar ou não, o problema é o quanto a história verdadeira está no coração deles. Vou até que pedir que você ore por nós. Quem conhece a nossa família, Helena, com esse negócio que ela tem com Jesus, que a gente nem sabe mais explicar, mesmo ela sabendo da história, ver o vídeo da crucificação, custou muito caro para minha filha. Ela está numa tristeza. Tanto é que ontem de madrugada, eu já estava meio zonzo de sono, eu só ouvia a Ellen consolando, dizendo assim, mas filha, você já sabia da história. Agora você viu. E é muito interessante porque a gente não acha ruim ela ver a realidade com 8 anos, porque é a realidade. É o que Jesus fez por ela. Às vezes a gente tenta esconder as verdades dos nossos filhos, mas enquanto a gente esconde, um monte de gente insere mentira na cabeça deles. E aí quando você vai achar que com 15, 20 anos é importante, já não tem mais sentido saber quem é Jesus.
Porque ele já está tão cheio de coisas. Então, o que eu quero trazer para a gente nessa manhã é o quanto nós estamos ressignificando o que realmente importa. O quanto saber que Jesus ressuscitou transforma a tua vida. Irmãos, eu acho incrível. Domingo passado eu falei isso, domingo eu estou falando de novo. As pessoas dessa igreja têm um negócio com Jesus tão bonito que chega a ser constrangedor. Constrangedor. Pessoas que estão passando por duras lutas, por dificuldades, que estão perdendo entes queridos, mas que não fogem da presença do Pai. Hoje de manhã, à noite eu fiquei conversando com a família que perdeu a irmã Zilda, mas de manhã, a primeira mensagem que tinha no meu celular quando eu acordei era assim: pastor, nós queremos fazer um culto. O pastor pode estar lá? Eu falei, claro! Porque eu acho que não existe nada mais paradigmático dentro de um cemitério do que pessoas passarem e ver que tem um grupo louvando ao Senhor mesmo diante da morte. E por que a gente faz isso? Porque nós sabemos que em Jesus a morte não é o fim. Então, o que eu quero trazer para a gente hoje é essa reflexão. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Nós leremos os primeiros 10 versículos de Mateus capítulo 28. E hoje o texto está aqui, se você não trouxe, você pode acompanhar. Mateus capítulo 28, os 10 primeiros versos. E a minha versão diz assim: depois do sábado, deixa eu ver se mudou aqui, não mudou, agora foi? Foi. Tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo, e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, o crucificado da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Meu texto está todo preso aqui. Aqui está normal? Então eu vou olhar aqui. Onde eu estou? Na última linha. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo a anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus a encontrou e disse: salve. Pensa nessa cena. Imagina o medo, uma mistura de sentimentos. E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão, lugar onde ele jazia. Acho que o texto ficou meio... Está normal, igual a versão de vocês? Bateu? Ótimo. Nós estamos aqui, irmãos, então, diante desse momento. E aqui o contexto O texto já é maravilhoso, mas toda vez que eu vou pregar eu falo para vocês: agora entrem na cena. Quem veio ontem está com a cena fresca ainda na cabeça. Quem viu o que aconteceu? Então nós estamos diante de um momento onde o que pairava sobre aqueles corações era dor, era desespero, era aquela coisa de uma angústia de assim: não acredito que fomos derrotados. E é interessante porque toda vez que eu prego sobre a morte de Jesus, nós gostamos de falar da morte de Jesus no olhar de hoje. Aquele povo era falso, aquele povo não entendia nada. Mas imagina a tristeza de andar com alguém e de repente ser frustrado. Então um grupo se junta, e eles estão se juntando ali mais ou menos para ir lá dar uma arrumada no corpo. Era muito comum naquele tempo que você embalsamasse o corpo, até porque não era que nem hoje, que a gente abre um grande túmulo, joga lá dentro de uma caixa e vai buscar, sei lá, depois de 2 anos, se eu não me engano,
2, 3 anos, você vai lá e exuma. Não. E aí, a cena é de marcar, porque aquelas mulheres estão indo com uma tristeza profunda. Elas estão indo, claro, talvez com um pouquinho de esperança, mas a esperança está dizendo para crer, mas a razão está dizendo, morreu. A razão está dizendo, acabou. Então elas chegam e se deparam com essa cena que é vislumbrante. A cena de uma pedra que era muito pesada já não está mais lá. E tem coisas que eu queria estar só para ver. Porque o texto, Mateus vai registrar que tem um anjo sentado na pedra. Já pensou? E aí, tipo, tem um diálogo. Vieram fazer o que aqui? A gente veio cuidar. Imagina a cara do anjo. Cuidar de quem, minha filha? Não, nosso mestre. Não, não tem mais mestre aqui. Imagina aquele olhar. E o registro de Mateus eu gosto por quê? Porque elas são ali, não confrontadas, mas avisadas pelo anjo. Mas na sequência, o que acontece? Ela os encontra. Ei, pensa nessa cena. Eu contei recentemente, né? Tem uns 4 domingos, de um cara lá que a gente pegou o táxi em Fortaleza que falou que ele trabalha com necrópsia. Lembra? E aí ele, na hora que ele foi abrir o morto reviveu. E ele falou que quase teve um infarto. E ele falou que ligou para a mãe e a mãe não acreditava. Eu já fiquei emocionado lembrando aquela mãe. Imagina a mãe no necrotério buscar o filho que estava vivo, não tinha morrido. Agora imagina alguém reencontrar o próprio Salvador, que por um momento eles haviam pensado que não existia mais. Essa é a grande mensagem desse dia. É o nosso reencontro com alguém que ressignifica a nossa vida, a nossa história. E por que nós devemos celebrar então a esperança? Por que nós devemos celebrar o que está acontecendo? Eu quero aqui dizer sobre 3 coisas incríveis que a ressurreição de Jesus deve nos trazer, para que nós possamos sair daqui cheios de esperança de vida. Porque do mesmo jeito que ele ressuscitou, ele vai voltar. E vai resgatar a igreja dele. E esse deve ser o nosso anseio. O dia em que reencontraremos com o nosso Senhor. Amém, igreja? Então o primeiro recado sobre esse momento é que eu quero te lembrar nesta manhã que o túmulo está vazio. Não tem mais corpo. E do 1 ao 6 você percebe. Mas no 6 ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar. Elas foram ali ver de perto que já não existia mais um corpo. E é muito interessante. No contexto judaico, Jesus ele sempre foi paradigmático com essa questão de sociedade, com as questões até sociológicas, mas no contexto judaico tem uma quebra de paradigma. Por quê? Porque a fala de uma mulher, o relato de uma mulher não teria tanto peso quanto a de um homem. Mas quem foi que encontrou ele? Mulheres. Para quê? Para que Jesus conseguisse inclusive ensinar que aquilo que elas falavam, a gente deveria acreditar. Esse túmulo vazio é tão interessante. Se você gosta de um pouquinho de teologia, de história, é muito comum você ver pessoas que vão inventando histórias. Por exemplo, dizem que o túmulo estava vazio porque os discípulos, uma das teorias, teriam roubado o corpo de Jesus. E para quê? Para que pudessem dizer que ele ressuscitou e não ficarem pagando mico. Já ouviram essa filosofia? Tem algumas outras que outras pessoas roubaram, que foi uma invenção de moda. Mas é interessante que essa profundidade do texto, veja, esses argumentos filosóficos, eles são bonitos e parecem intelectuais, mas a própria história os desmente. Exemplo, como que a gente olhando para esse texto entende que os discípulos, eles continuariam sendo cristãos se a fraude fosse inventada por eles mesmos? Você acha mesmo que a história duraria tanto tempo se esse túmulo vazio fosse uma invenção? Teriam eles saído pelo mundo para pregar uma mensagem de uma mentira que eles mesmos teriam criado? Você acha que eles dariam a vida por Jesus se o túmulo vazio fosse porque eles tivessem dado um jeitinho? Quem inventa as filosofias, inventam elas baseadas em praticamente nada, em achismos. E por quê? Porque a fé cristã, desde sempre,
é um paradigma para aqueles que não entendem quem é Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quase eu dei um spoiler no final da peça, que é a parte que me pega, mas eu não vou dar spoiler não. Você tem noção que a gente é salvo pela fé? Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é interessante, para você que é crente raiz, essa história não encontra morada no nosso coração de um jeito tão incrível, que ao narrá-la a um ateu, a gente entende quando ele faz uma cara de, você é louco? É ou não é? Imagina como era a vida deles então. Porque veja, nós agora, 2025, se a gente chegar num ambiente, por exemplo, acadêmico, e falar assim, vamos falar sobre história, vamos citar sobre a ressurreição de Jesus. Todo mundo vai falar assim, é louco. Que ressurreição? Agora imagina para aquele tempo. Aquelas mulheres olhando aquilo e contando. Aqueles discípulos sabendo que isso havia acontecido e saindo dizendo essa mensagem. É porque a certeza de que Jesus ressuscitou é o que vivifica todos os dias a nossa fé. Todos os dias a nossa fé. Meu irmão, é tempo da gente lembrar que isso que aconteceu foi o maior ato de amor de todos os tempos. Portanto, se você ainda não crê nisso com certeza, deixa eu te dizer, o túmulo está vazio, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E a próxima promessa é de que ele vai vir nos buscar. Confie que o túmulo está vazio. Confie que a nossa Páscoa é verdadeira, para que a gente viva a intensidade do reino. Amém, queridos? Segunda coisa, não tenham medo. Irmãos, isso se repete no diálogo 2 vezes. Primeiro, o próprio anjo. O anjo disse às mulheres, não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Depois o próprio Jesus reforça no 10. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá eles me verão. E que medo era esse? O primeiro, quando o anjo diz, é porque a cena ali, a gente gosta de narrar como se fosse bonito. Mas não é normal você chegar num túmulo e o corpo não está. A gente que gosta de espiritualizar, essas mulheres eram fracas de fé. Meu irmão, elas estavam chorando, lamentando há 3 dias. De repente elas chegam lá e não vê. O primeiro medo que elas tiveram, eu imagino que foi o medo de roubaram o corpo do mestre. Poxa, além de morrer, ainda tem que roubar. Qual que é o segundo medo? Quando você ouve, alguém ressuscitou, você fica em paz? É claro que é uma alegria, mas você gostaria de ir para um velório, chega lá, o morto levanta e fala, que bom. Elas estão ali numa mistura de fé, com medo, com o que está acontecendo? E aí quem é o segundo que fala sobre isso? É o próprio Jesus. O que isso está nos ensinando? É que diante da ressurreição de Jesus, o nosso medo se vai. Porque Ele cumpriu o que Ele disse. O nosso medo de, será que vai dar certo? Será que vai se cumprir? O nosso medo de, o que faremos? Meu irmão, uma das coisas que a gente precisa entender sobre a ressurreição de Jesus é que quando nós estamos nele, a morte não tem mais vez sobre as nossas vidas. É por isso que João, na primeira epístola lá em 1 João, ele vai falar sobre o verdadeiro amor, lança fora o medo. Sabe o que ele está dizendo? Esse amor que nós temos, esse amor que nós recebemos, tira de nós o medo de o que será do amanhã. A maior angústia da humanidade está sobre o futuro. A maior certeza do crente está sobre o futuro. O medo é exagerado porque por ora a nossa fé não está firmada nessa verdade. Talvez é nessa Páscoa que você vai ter que encontrar com Jesus e ouvir, não tenha medo, eu já ressuscitei. Não tenha medo, já está tudo garantido. Sempre que eu faço um velório, e eu gosto da história da Páscoa, eu gosto de usar o texto de Romanos no capítulo 8. Porque, irmãos, tem uma coisa que eu acho muito louca. Vamos pôr a morte como uma pessoa. Ok? Ou vamos pôr a morte do lado do inimigo. Porque imagina que parada. Jesus, quando está vivendo, alguns teólogos vão dizer assim, o diabo tinha certeza que era Jesus. Outros vão dizer, o diabo testava. Jesus no deserto, por exemplo, algumas pessoas usam esse texto como uma forma do diabo saber se era verdadeiramente o Messias. E é muito interessante, porque tudo que ele oferece, um homem aceitaria.
transformar as pedras em pães, se lançar de uma alta altura aí não vai ter problema. Agora imagina que tudo que Jesus vai fazendo, o movimento espiritual está um terror. O movimento espiritual está assim, meu Deus, o que está acontecendo? E cura um, e anda sobre o mar, e faz milagres e tudo mais. Mas imagina que de repente, ele morre. Estamos no espiritual aqui, tá bom? Imagina a morte celebrando. E dizendo, nós vencemos aquele que se dizia ser o Salvador. A morte fez uma festa por 3 dias. Por 3 dias houve uma festa da morte. Mas aí a Bíblia vai dizer que ao 3º dia, a morte é derrotada. Imagina essa cena. Tenta ver, eu não vou falar, imagina uma pessoa sendo a morte, porque tem algum inimigo seu que vai ser a cara da morte. Mas imagina olhando aquilo, Jesus voltando. Irmãos, qual é o maior dilema da humanidade? A morte. É ou não é? Por que todo mundo tem medo da morte? Ué, o que acontece depois que eu morro? Para onde eu vou depois que eu morro? Qual que é meu fim? E até a gente que é crente, a gente fica assim, ô Jesus, você não pode só responder rapidão aí se a gente já vai junto? Se a gente faz uma pausa? Se fechou o olho aqui e abriu contigo? Aí Jesus vem e vence aquilo que era a maior angústia humana. Não tenha medo, porque em Jesus, até quem morre, vive. Até quem perde, ganha. Porque no final, a história já está contada. Ele já venceu. Essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não precisa dos pães especiais. A nossa Páscoa não precisa de ervas amargas. Não precisa, a nossa Páscoa ela não é uma Páscoa judaica. A nossa Páscoa precisa reconhecer. É pelo sangue do Cordeiro imolado que nós fomos salvos. E não há mais medo, conforme Êxodo 12, da morte. A morte nos atinge fisicamente, mas espiritualmente não mais. Nós vamos ressuscitar com o Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. Por isso, não tenha medo. Mas aí vem a terceira parte, e é sobre essa que o meu coração está mais, não vou dizer pesado, então talvez seja pesado. Ou pesado e preocupado. O slide, a imagem é gerada por um programa, tá bom? Eu não gostei, então fica só com o texto. Agora é hora de anunciar. Irmãos, a fala de Jesus é maravilhosa, a própria do anjo. Se você pegar tanto o 7 quanto o 10, mas vão depressa e digam logo aos discípulos que ele ressuscitou. Aquilo tocou tanto o coração que aquilo que elas precisavam fazer era correr e dizer. E esse anúncio, ele se fazia necessário porque a esperança tinha morrido, a angústia tinha tomado o coração. Para mim, um dos textos que eu mais gosto é João 21, o reencontro de Jesus com os discípulos, o momento em que Pedro sai do barco nadando e vai reencontrá-lo, porque ali a vida dele toma um novo sentido. Mas a hora de anunciar, o vão depressa, é onde para mim o bicho está pegando. Porque se essa mensagem da ressurreição de Jesus for realmente verdadeira, nós deveríamos falar sobre ela todos os dias para aqueles que não a têm. Nós deveríamos ser intencionais. Irmãos, tem um negócio pegando o meu coração. O quanto nós falamos desse Jesus ressurreto dentro das nossas casas. O quanto nós falamos, o quanto nós estamos indo depressa anunciando que Ele ressuscitou para aqueles que estão ao nosso redor. E por quê? Porque nós nunca saberemos até quando esse anúncio vai poder ser feito. Páscoa ressignificou tanto a minha vida, que agora eu tenho o prazer de apresentá-lo aos demais, para que a deles também ressignifique. E por que isso está forte no meu coração? Porque nessas 2 últimas semanas, eu sempre falo que eu amo fazer velório, amo. E gosto mesmo, não é um problema para mim fazer velório. Mas como é complexo fazer velório, quando não se tinha Jesus na história.
Passamos por um recentemente, eu e Orlando, muito difícil. Muito difícil. Até comentei semana passada. Mas é interessante porque nessa semana, que já foram 2, daqui a pouco é o terceiro, eu me lembro do dia que Anne me ligou e falou assim, pastor, você pode ir lá falar com meu pai? Dar uma intensificada na parada, que ele andou indo para um lugar meio estranho aí. Falei, claro que eu vou. Fui com Orlando, tava ali seu Braga, magrinho, mas com a mente boa. E aí eu lembro que, eu não lembro se foi o Marcão ou se foi o Alan que tinha me avisado assim, que tinha ido lá um dia antes, ele nem abriu o olho, ele estava meio fraco. Aí eu falei, mas vamos lá, Orlando, vamos embora. Aonde eu vou tá Orlando ou o Thiago, é o Batman e os Robins, a gente sempre tá junto. Chegamos ali, o seu Braga sentadinho no sofá, com aquele negócio de respirar, magrinho. E ele não estava ouvindo muito bem. Aí eu fui bem perto dele, abaixei. E um dos meus melhores amigos de infância foi um primo meu que é surdo. Então, eu sempre falava com ele com bastante expressão, porque ele lia bem e eu entendia ele bem. Então eu abaixei ali, seu Braga, tudo bem? Eu acho que o senhor não deve lembrar de mim, mas eu sou o pastor. Ele falou assim, eu lembro de você. O Alan gosta muito de você. Falei, então sou eu. Aí eu abaixei e gastei ali 5 minutos falando sobre Jesus na vida dele. Falei, ó, Jesus tem poder para curar o senhor. Só que eu não estou falando só do físico não. Para curar. E ele ficava assim, ó. Amém. Amém. Aí fechava um pouco o olho, eu continuava, ele abria o olho e falava, amém. O que o senhor precisa é confiar e entregar sua vida para Jesus. Amém. Podemos orar pelo senhor? Eu olhava do lado, estava ele, o Jesus da peça ali, o Orlandinho só. No poder, paixão, fogo e glória. E a gente orou. Depois de falar tudo sobre Jesus, pouco tempo depois Deus o leva. É como se confortasse o nosso coração. O de ontem não. Irmãos, em nome de Jesus, ouça o que eu vou te dizer. Não espere perceber que Jesus é importante depois que já perdeu. A grande angústia de ontem era essa miscelânea religiosa do tempo. Aqueles que eram cristãos estavam sofrendo diante de um jovem que se dizia ateu. Eles estavam ali pensando, será que deu tempo? E se tem uma coisa que eu já aprendi a não fazer, é querer decidir quem está salvo e quem não está, porque eu não sei. Não tem como saber. Tem gente que fala assim, não, eu acho que quem se arrepende no fim não tem chance. Se você fosse Deus, eu te daria corda, mas eu quero saber o que você acha. Porque eu não sei se Deus leu a essência do coração. Mas como é angustiante perceber que a gente está diante de uma cena que está todo mundo tentando buscar respostas, mas no final tudo que tem é uma profunda angústia de não saber o que aconteceu. Ou a gente começa a anunciar, ou mais pessoas morrerão sem Jesus. Jesus não ressuscitou só para que a gente tivesse êxito e vitória, mas é para que a gente gritasse aos 4 ventos. Ele ressuscitou e tem poder para transformar a minha e a tua história. Para os jovens, para a criança, para os teus pais, para a tua mãe, para o teu filho, fale de Jesus para todo mundo, porque não sabemos até quando. É urgente essa causa, meus irmãos. A gente está usando a história de Jesus para ficar arrumando briga. Não, porque você que não é crente está... Não é sobre isso. É sobre entender algo tão precioso e fazer com que outros conheçam. Outros sejam atingidos e possam ter a tranquilidade de viver, sabendo que um dia estaremos com Ele no final. Agora, por que isso aqui acontece pouco? Porque para a maioria de nós, essa verdade não é tão verdade. Para a maioria de nós, o Jesus ressurreto nos leva para uma igreja todo domingo. O Jesus ressurreto é o que faz eu frequentar um culto. Mas não é sobre culto. Culto é celebração. É sobre vida. O anúncio do evangelho está em urgência. Pessoas do nosso lado estão morrendo sem Jesus. E eu não estou dizendo que a gente tem poder de fazer com que elas creiam. O que eu estou dizendo é que não pode mais haver o peso de não ter falado sobre ele. Essa semana a gente viveu uma experiência muito interessante na minha família.
Meu sobrinho que estava na rua, largado, voltou a pedir ajuda. E aí Sandro, um querido, o Jefferson também, eu vi que os dois estão por aqui, o Sandro está aqui, o Jefferson está em algum lugar aqui, está ali. Me ajudaram, acharam uma clínica e ele está lá. De novo. Aí eu fui lá visitar, de novo. De novo, são inúmeras vezes. Cheguei lá, ele me viu, começou a chorar. E eu sei que o que ele luta é entre o arrependimento e a vontade de voltar a usar droga, porque é muito séria. A gente acha que viciado é viciado porque é safado. Mas só quem viveu na droga, não que eu tenha vivido, mas eu fui muito tempo na Cristolândia, servi muito tempo lá com Ellen. Tá aqui Sandro, que deu testemunho no último musical. A luta dele é constante com a fisiologia dele, que está querendo aquilo. Mas em Jesus, a primeira coisa que eu falei foi, meu filho, se arrependa em Jesus. E é muito interessante porque, aquilo que eu falo, a gente tem uma filha que, eu não sei se ela vai ser missionária, se ela vai ser tia do coque. Eu acho que a Helena vai ser uma tia do coque dos 40 em diante. Porque Helena tem uma mania de que quando ela pega um assunto para orar, ela não esquece. E ela ora por esse meu sobrinho, e eu vou ser sincero, eu às vezes esqueço. E ela ora pelo Gustavo, e ela ora pelo Gustavo, e ela ora pelo Gustavo, e ela ora pelo Gustavo. E aí até eu comecei a chorar, porque quando eu cheguei lá, e ele falou assim para mim, tio, quando o Sandro e a Clô me trouxeram, que eu cheguei aqui, que me deu vontade de desistir, eu lembrei, a Helena está orando por mim. Esse é o anúncio do Evangelho. Aqueles que estão longe não são nossos inimigos, eles são os nossos alvos, para que a graça os pegue e conserte a vida deles como consertou a nossa. A Páscoa não é lugar de vaidade. Quando você olha para a mensagem da cruz, você vai se lembrar que ela era minha e sua, e quem tomou foi Jesus. Ou seja, ninguém vale nada se não for pela graça. Pastores não valem nada se não for pela graça. Pastores não passam de miseráveis pecadores, atingidos pela graça. E a gente não está anunciando. Então, em nome de Jesus, que nessa Páscoa, você permita que o Senhor e Salvador transforme o seu interior. Meu irmão, chega de crente que não fala com a família. Em nome de Jesus, para com isso. Você está jogando contra o Evangelho. Chega de crente que não vai no almoço de domingo porque a fulana vai estar. Vá, represente Jesus e anuncie depressa. Ele ressuscitou. Porque às vezes essa mensagem está trazendo um ego tão elevado que a gente agora que é crente se acha. Está se achando o quê? Está se achando quem? Meu irmão, peça perdão, beije, abrace, aproveite, fale de Jesus, porque nós não sabemos até quando teremos. Amém, queridos? Indo já para o final, eu preciso que a gente aceite essa verdade. Ele ressuscitou, e crer que Jesus ressuscitou não tem a ver com frequentar a igreja. Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus ressuscitou? Ele transformou a tua história. O quanto as pessoas estão sendo alvo disso? Ou você vai dizer, sim, ele ressuscitou, todo domingo eu estou aqui, sim, ele ressuscitou, pode perguntar para a Cleide, pastor, eu estou na IBD, sim, ele ressuscitou, eu estou na escala com o Tiago, sim, ele ressuscitou, eu toco. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Meu irmão, tem umas verdades que eu não gosto de usar porque eu acho meio bizarro, mas é verdade. Eu acho que o céu vai nos impressionar tanto com quem está e com quem não está. Porque tem gente que é especialista em performance, mas a essência é um sepulcro caiado. Na dúvida, fale para todo mundo. Então aceitar essa verdade não tem a ver com performance. Tem a ver com o quanto ele mudou a tua essência e a minha essência. O quanto a gente percebe o quão pecador nós éramos e o quão santo nós temos buscado ser. O quanto você consegue dizer às pessoas que você maltratava que hoje te ama. O quanto você consegue chegar, por exemplo, na tua família e convidar para vir no culto. Sabe por que a maioria não traz visitante nenhum? Porque ninguém sabe nem que ele é crente. E o dia que ele contar, vai escandalizar. Mas o oposto é verdadeiro. Tem gente chegando nessa igreja aqui de bando, porque está passando pela vida de um ou dois que frequentam esse lugar. Eu acho incrível. Eu sou amigo do fulano. E por ser amigo do fulano, claro que eu vim. É porque essa verdade brotou no nosso coração. Jesus não ressuscitou para te dar carro zero. Isso aí você consegue trabalhando. Jesus não ressuscitou para te dar casa.
Isso aí você consegue se der. Se não der, a gente mora de aluguel, não tem problema não. Jesus não ressuscitou para que você fosse belo, formoso e pisasse nos outros. Não, não. Ele ressuscitou para nos dar vida e agora ele nos usa para gerar vida. E aí, eu quero deixar essa... Já parou de novo, Rafa? Muda aí para mim. Esse controle é uma praga. Liberte-se do medo. O primeiro deles é o medo de viver. Não precisa ter receio do presente, não. Agora, seja intenso com as coisas de Deus. Viva profundamente. Meu irmão, você beijou teu filho quantas vezes essa semana? E tua esposa? Quantas vezes? Um eu te amo, quantas vezes? E teu marido? Tá com medo? Tem alguma coisa errada. Cara, a vida com Jesus é tão boa que a gente consegue viver uma parada que o agora é bom. E a gente aproveita tanto o presente, por quê? Porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Mais um velório hoje que eu vou ter que falar sobre o quê? Legado. O que a gente está deixando? Liberte-se desses medos secundários. Porque veja, para abraçar, para beijar, para dizer que ama, para valorizar, não precisa de dinheiro. Então qual que é a sua desculpa? Tem pai que não sabe o cheiro do filho. Ao mesmo tempo que eu acho estranho, e às vezes eu fico meio assim quando minha filha está com medo de dormir, como a gente se sente herói sabendo que se dormir na nossa cama ela dorme. Ontem a gente desistiu de lutar. Ela já tinha vindo 2 vezes, ela estava mal. Aí na terceira é muito engraçado, porque ela chegou no meu quarto com um semblante caído. E ela já chega, irmãos, a Helena é uma mistura de sonâmbulo com pessoa com medo. E tem hora que a Ellen quer dialogar com o sonâmbulo. Tem hora que ela chega e fala assim, o muro da escada caiu e eu tô... Aí a Ellen fala, é o quê? Eu falo, é o quê, amor? O muro da escada, ela não tá falando nada com nada. O que ela quer é que você vá, porque ela ama dormir abraçada. Na terceira vez, dorme aqui com a gente. Aliás, ontem de ontem, dormiu os 4 na nossa cama. E o Benício, ele já tem a pompa de príncipe da casa. Metade da cama é dele, a outra metade é para os 3. Mas tem hora que para ela não ter mais medo, dormir abraçadinha é bom. Porque vai ter um dia que ela nem vai querer ficar mais no meu quarto. Vai ter um dia que eu vou falar assim, deita aqui que eu paro e falar, ai pai, eu sou jovem, minhas amigas. Liberte-se do medo do presente. Jesus ressuscitou para que a gente tivesse vida e vida em abundância. A segunda coisa, liberte-se do medo do porvir. A nossa esperança no futuro tem nome. Mas está demorando demais. Vem assistir a peça. Está demorando demais. O tempo do Senhor é perfeito. Na hora certa Ele vai voltar. Se tem muito medo de futuro, é porque a fé está abalada. O nosso futuro pertence ao Senhor. E o excesso de medo faz com que a gente não viva. A gente já sabe que está garantido. Ah, mas eu ainda tenho um pouco de medo. Talvez seja hora de rever onde está a tua fé. Você crê que Jesus ressuscitou? Está resolvido todo o restante. Você crê que Ele é seu Salvador? Acabou. Então, o futuro... Claro, não estou dizendo que você ser um negligente, um delinquente, não. O que eu estou dizendo é que às vezes é tanto medo que a gente não vive o presente. E o terceiro é o do fim. Ao terceiro dia, enquanto Jesus ressuscita, a morte é destruída. A morte foi vencida. Ah, mas como vai ser? Não vou falar morre para ver, porque isso é suicídio. Mas a Bíblia nos garante que já está tudo tranquilo. Tudo resolvido. Então esses são os 3 medos que faz com que você talvez não valorize a Páscoa. E aí, não podemos mais perder tempo, irmãos. Jesus é a esperança do mundo. Então veja, você se liberta, você tira os seus medos, você cuida dos seus e você anuncia. Essa semana, tive uma reunião com Orlando, não pedi essa autorização, mas vou contar. E não era nenhuma questão teoricamente espiritual. Claro que tudo que acontece aqui era espiritual. Nós estávamos numa reunião / bate-papo sobre reino, sobre ministério. E eu acho muito louco, uma das coisas que eu sempre falo, que eu admiro muito no Orlando e no Tiago, é a forma genuína que eles amam Jesus. Para mim é maravilhoso, é encantador. E aí a gente conversando sobre as nossas
felicidades e angústias do ministério, e a maioria é felicidade, e a gente estava dizendo sobre essa fase que a gente está vivendo, que fase boa, quanta coisa boa acontecendo, e acontece as ruins também, mas é algo tão incrível que, teoricamente, para nós, isso aqui é o nosso emprego, mas não tem cara de emprego. E aí o Orlando começou a falar sobre como tem sido para ele servir o reino, agora se transformar em pastor. Irmãos, ele não aguenta, ele é que nem eu. Ele começou a chorar na reunião, dizendo o quanto ele amava gastar a vida dele naquilo que Jesus está fazendo no mundo. Chorar, do nada. Emocionou, evidente, todo mundo. E ele dizia, porque eu já não sei mais viver sem esse negócio. É porque ele já entendeu que não dá mais para perder tempo. Tadinho, ontem ele foi Jesus em tantas coisas da igreja, que as costas dele devem estar cheias de marca. Ele saiu andando daqui até o bosque carregando uma cruz. Chegando no bosque, ele fez uma peça para que aquelas pessoas pudessem conhecer Jesus. Voltou para cá, foi o Jesus da peça. É porque a gente entendeu que não dá mais para perder tempo. Muito engraçado, né? Porque eu fiz isso aqui com o slide com essa questão de tecnologia, e a imagem é ela que gera. E o que está na mão dela? Muito interessante. Até a inteligência artificial sabe o que está acabando com os nossos dias e a gente não sabe. Essa desgraça que toma o tempo da gente. Vai chegar um dia que a gente vai dizer que não tem tempo e não tem, não. A gente não tem a prioridade. Tempo a gente tem. Então seja intencional na vida das pessoas. Ninguém está passando pelo seu caminho à toa. Ninguém. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando agora num lugar e meu chefe é uma desgraça. Que bom que você chegou. Faça a desgraça conhecer a graça. E aí eu encerro para te dizer que a esperança vive. A esperança tentaram matar, mas ela ressuscitou. Então, tenha fé e acredite em Jesus. Ame e viva para Jesus. E tenha esperança anunciando o Evangelho de Jesus. Porque conforme a gente gosta de dizer, esse domingo nos ajuda a entender que é tudo sobre Jesus. Não é sobre nós. Nós não queremos mais ganhar por ganhar. Não, a gente não está preocupado aqui em que pastores sejam conhecidos, em que pastores ganhem multidão de dinheiro, em que... Não, a gente não está preocupado não. A gente está preocupado com tanto de pessoa que está passando por esse lugar e conhecendo o verdadeiro amor de Jesus. A gente vai ter alguns medos da jornada, mas em nada se compara com a fé que Jesus tem colocado no nosso coração. Então dizer Feliz Páscoa tem um sentido muito maior do que a gente imagina. É como se a gente dissesse, seja feliz porque a vida te encontrou. Seja feliz porque você foi encontrado, ressignificado. E aí você pode hoje comer um chocolatinho com seu filho. E aí quando ele for comer o chocolate, diga, filho, só existe uma coisa mais doce do que esse chocolate: a vida ao lado de Jesus. Esse chocolate é bom? É bom. Filho, na eternidade, chocolate não engorda. Você vai poder comer à vontade, mas tem que crer em Jesus. Talvez o seu domingo de Páscoa estava indo por um caminho aonde não ia ter o almoço, aonde a briga é o que domina, aonde a dor é o que tem feito a mesa ser desfeita. Mas quem sabe, saber que Jesus ressuscitou não vai trazer de volta aquilo que precisa para que a gente tenha uma boa e feliz Páscoa. Deus abençoe. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Aleluia. Vamos ficar de pé e orar? Vamos orar? Que Deus te abençoe. Lembre-se que a morte foi vencida. E agora a gente pode celebrar a vida. Está perto da sua família aí? Já deu um abraço? Dá um abraço aí, que aí quem sabe, se você não abraçou, você abraça forçado, porque eu estou pedindo. Dá um abraço. Isso. Abraça aí sua esposa, seus filhos. Já agradeceu a Deus que você tem eles na sua vida hoje? Você estava com chatice e não ia dar ovo de Páscoa para o seu filho? Passe no mercado agora, em nome de Jesus, e compre um ovo de Páscoa para o seu filho. Está sem dinheiro?
Fala com a gente que a gente dá um jeito aí de arrumar um ovo de Páscoa pro seu filho. Não termina de abraçar não, vamos orar abraçado. Se junte com a sua família. Alguém abraça meu menino ali, tadinho. Ô Marcão. Ô meu menino. Meu pastor sem abraçar fica difícil. Vai lá. Isso, se junta com a família do Marcão. Ó, quem tem gente sozinha, junta com quem tá sozinho aí, gente. Hoje não é pra ninguém ficar só não. É Páscoa. Ó, vocês ganharam uma nova integrante na família aí, ó. Vê aí se tem alguém sozinho perto de vocês, junta. Antes da gente orar, olha pra essa pessoa aí que está abraçada e fala assim, Feliz Páscoa. E fala assim, ó, Jesus ressuscitou. Que a gente possa viver essa verdade. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz e tem um poder transformador. Jesus, obrigado porque a morte celebrou por 3 dias. Achou que ela seria vitoriosa. Mas ao 3º dia o Senhor ressuscitou. E agora, para aqueles que creem no seu nome, a morte está derrotada. Nos ajude a viver essa verdade de que o túmulo está vazio. Nos ajude a viver sem os medos e os percalços de aonde estaremos, porque a nossa fé está firmada no Senhor. E de forma especial, nos ajude a anunciar a tua mensagem a todos aqueles que passam pelos nossos caminhos. Que possamos entender que Páscoa, que a sua ressurreição não é sobre triunfalismo, não é sobre dinheiro, carro, vitória e conquista, mas é sobre um sentido novo naquilo que não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Nos ajude a falar da tua mensagem para todos aqueles que vão cruzar o nosso caminho. Que possamos amar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos cônjuges, amar a nossa vida. E tudo isso de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Fica conosco e nos dê um bom domingo de Páscoa. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Feliz Páscoa e à noite a gente se vê no musical.